E hoje vamos falar de Corolla Cross aqui na garagem. Sem dúvida nenhuma, esse modelo que chegou ao mercado já foi ocupando um espaço bem interessante e é um modelo também que tem tido ótimos números de venda no mercado, está vendendo até, dependendo do mês, um pouco mais que um sedã. Ele também tem os seus pênaltis, aí os seus defeitos, que a gente vai comentar na matéria nessa avaliação aqui de uma semana. Confere aí. Saudações a todos, mais um Garagem Daily Drive no ar. Hoje falaremos de Toyota Corolla Cross. Sem dúvida nenhuma, o SUV que acabou mudando aí o segmento dos SUVs médios, os SUVs médios. Não alcançou o Jeep Compass, como eu falei, ainda vai aparecer um modelo que talvez possa enfrentá-lo em número de vendas, mas ela está numa confortável segunda colocação do segmento, que sem dúvida nenhuma não dá para reclamar. Ao contrário de outros modelos da Toyota, o Corolla Cross ele tem um estilo um pouco mais agressivo no visual, né? A gente vê isso pelo desenho da carroceria. Essa versão é a mais completa de todas, né? A XRX híbrida. Nós falamos de uma XRE já aqui no canal há alguns meses, mas ó, o destaque, né? Essa luz diurna eu acho muito bonita, o desenho é bonito, então ela rasga a carroceria, né? Os faróis, bem acertado. Detalhe aqui do azul, identifica como um veículo híbrido. O símbolo da Toyota aqui na frente também. Curiosamente, você vê, não tem cromados, né? Essa versão, ela traz essa característica de, digamos, ser mais, eu diria até mais jovial, né? Mais jovem. De qualquer forma, essa cor eu gostei muito também. Essa cor é talvez não dá para identificar no vídeo, né? Mas é um branco pérola, realmente bom gosto aí na cor. Rodas de 18 polegadas, desenho também bem acertado. Aqui o logo Hybrid na lateral. Ela traz um teto solar, que é um teto solar até tímido, se a gente for compará-la com aí as suas concorrentes. De qualquer forma, ainda falando do desenho, o detalhe aqui dessa parte traseira também, o design dela, então eu acho bem jovem, eu acho o design dela extremamente bem acertado, tanto da dianteira quanto da traseira. Você identifica esses elementos visuais clássicos e Toyota, digamos assim, mas com um toque um pouco mais jovem, como eu me referi há pouco. Uma coisa que eu acho meio indefinido é o Corolla Cross aqui em cima, talvez fosse menor o logo, enfim, umas coisas de detalhe, né, de desenho, de proporção, enfim. Porta-malas, curiosamente o porta-malas do Corolla Cross ele é menor do que o do sedã. É engraçado para um SUV isso, mas enfim, é algo que merece atenção. O que falta aqui, sem dúvida, é o fechamento elétrico. Eu acho que uma coisa que poderia ter nessa faixa de preço. Uma das críticas que o pessoal comenta é sobre o abafador aí aparecendo demais. Poderia ser um pouco mais escondido, mais fino. Eu acredito que sim, também. Acabamento foi algo que eu gostei, já tinha elogiado da outra vez. Não é um acabamento, aliás, hoje em dia nenhum carro tem um acabamento super premium, mas é um acabamento ok para uma versão como essa, uma versão topo de linha. O espaço interno também é bom, tem saída de ventilação para quem vai atrás. Chave presencial. Eu gostei desse interior claro. Aqui nós temos o painel com volante multifuncional. O volante traz vários comandos relativos ao que você encontra, as funções técnicas do painel.
E também nós temos o Cruise Control e o ACC, né? Ele tem a frenagem eletrônica, que é algo, aliás, muito bem-vindo. Uma coisa que eu gostei aqui do painel é esse recuo que tem aqui atrás. E essa parte central eu acho que ficou bem acertado. Como eu comentei, o teto solar é um pouco tímido, não é um teto panorâmico, não quiseram ser ousados, né? Esse é um modelo híbrido convencional, como surgiu, né, no Prius inicialmente. Então ele segue aquela ideia de não é um híbrido plug-in, como a gente vê hoje os híbridos. Então aqui no painel nós temos a carga da bateria, função eco. Se está recarregando também tem a função que você pode recarregar o modo eco. Aqui nós temos a média de consumo. Agora está 10 com litro, eu saí de casa e vim gravar, mas eu cheguei a 14,5, 15, dentro do esperado, né? E aqui os marcadores também bastante analógicos. Tela central, não muito grande, é uma tela de 8 polegadas. E aqui, ó, no Info, nós temos o histórico, temos a energia, tá vendo? O motor elétrico, são 2 motores elétricos e a bateria. Então a bateria ela nunca esvazia completamente, nunca está cheia completamente, mas tem algum momento que você encontra ali a opção de ativar o modo EV, né? Aqui o que gera muito comentário é o pedal de freio. Pedal de freio, a moda antiga. Eu vou comentar daqui a pouquinho sobre isso, mas sem dúvida que deveria ter um freio eletrônico, justamente por conta dos concorrentes, e eu acho que é uma questão importante hoje em dia. Aqui nós temos o carregador Apple CarPlay, Android Auto, mas o carregador sem carregador de indução, e ele funciona com cabo somente. Aqui os modos dinâmicos, nós temos o modo Power, o modo Eco e o modo totalmente elétrico, você ativa aqui. Câmbio CVT, como a gente sabe já é padrão na Toyota, e aqui um porta-objetos. Vamos comentar alguma coisa sobre a mecânica e daí vamos para as nossas impressões. E aqui nós temos um motor a combustão de 1,8 litro, trabalhando com 2 pequenos motores elétricos, uma bateria pequena também, entregando esses números de potência, os números combinados de potência e torque. O Corolla Cross é curioso porque ele é um carro que ele tem opiniões diversas na internet. Sem dúvida nenhuma, falando em termos de mercado, ele foi um grande acerto. A gente vê pelo número de vendas, ele é o segundo mais vendido da categoria. Tem alguns meses que ele está vendendo mais que o Corolla, inclusive. Ou seja, não precisa nem falar que realmente ele está extremamente bem ajustado aí no mercado, né? E junto à concorrência também. SUV médio é um segmento que, como a gente sabe, ele é dominado aí pelo Jeep Compass, né? Quando você vai comprar um carro, você tem que procurar, você tem que pesquisar, porque você tem muita opção. Não faz sentido você, a não ser que você seja aquele cliente fiel que não quer mudar de marca. Aí é outra história. A gente fala de cliente Toyota também quando fala sobre isso, né? Mas, então, de maneira geral, o Corolla Cross é um carro que ele chegou, está ocupando um lugar no espaço, um espaço, na verdade, que a Toyota estava precisando. Aliás, eu particularmente acho que se a Toyota trouxesse o Yaris Cross, cara, seria um carro também muito interessante no segmento. Eu acredito que eles não têm interesse no momento em trazer, mas eu vejo o Yaris Cross como seria um carro aí a ser batido, né, dentro dessa ideia do SUV compacto. De qualquer forma, eles estão concorrendo nesse segmento. Tem aí eu acho que eles não têm nem a meta de vencer o Compass, e não precisa com esse número de vendas expressivo que o Corolla Cross está tendo. Então, de maneira geral, para dirigir, falando da versão híbrida, né? A gente já teve a oportunidade de andar no 2.0, no XRE, que é uma versão que eu gosto bastante. Eu acho que é uma versão muito bem acertada. Aliás, tanto a Toyota quanto a Honda, elas conseguem nesses motores de concepção mais antiga, falando hoje em dia que a gente tem aí
motores tricilíndricos, downsize, motor turbo, eles com os motores mais antigos conseguem ter um rendimento muito bom. Eu particularmente gostei muito do XRE com motor 2 litros, carro excepcional. Então assim, o acerto, falando em termos de economia, a grande sacada do carro híbrido é o trânsito. Você tem que ter trânsito, é a melhor coisa para ele. Eu consegui aqui, você vê que agora está marcando 10.2. Com esse monte de chuva não deu para pegar a estrada, nem para gravar fora de São Paulo nessa última semana que eu estou testando o carro. E a gente teve também uma média, minha melhor média ficou em 14,5. Vou 14,5, 15, mas 14,5 de modo geral. Foi a média mais acertada, né? E também vale ressaltar que com o XRE, a versão 2 litros, eu tive também um consumo bastante expressivo. Então, eu acho que em termos de economia é engraçado, mas é relativo isso, né? Eu sempre falo, em termos de Corolla, o híbrido nem sempre é o mais econômico. Claro que ele é um híbrido com preço interessante, para um primeiro contato da pessoa com eletrificação. Claro que é legal. Mas eu pensaria muito na hora de comprar, até pela diferença de preço também. Sobre o comportamento dinâmico, ele é um carro muito bem acertado em termos de acústica, ruído interno também. Nós sabemos que uma das críticas diz respeito à questão da suspensão traseira, que no próprio Corolla, no sedã, é uma suspensão multilink, e nesse caso nós temos um eixo de torção, como vocês estão vendo aí. Mas agora cabe até uma questão. Eu acho que assim, tem questões sim que precisava mudar, porque elas são pontos que eu acho que precisaria mudar, precisaria ser diferente. O freio eletrônico eu acho que é algo desse tipo, uma coisa antiquada para um padrão de hoje de carros. A questão traseira era mudar o abafador, resolver tranquilamente. Eu vi que eles andaram pintando e tal. Acho que tem formas mais interessantes. Agora sim, para o consumidor comum, o eixo de torção, para a percepção dele, não vai fazer muita diferença, de maneira geral, logicamente. Agora, depende muito do contexto que você analisar o carro. A pergunta que eu acho que tem que ser feita, no caso do Corolla Cross, é a seguinte: quem vai criticar ele é quem compra Compass, quem não compra SUV só vai lá criticar. Mas a pergunta que deve ser feita é: o consumidor se importa com isso, com esse pedal antiquado de freio e com algumas outras coisas, né? Por exemplo, você pega o próprio consumidor Lexus, é um consumidor que tem aí mais conservador, tem essa característica. A gente pega no próprio Lexus os comandos, que muitas vezes pega alguns modelos da BMW, o comando de aumentar volume é com a mão e tal. Com o Lexus não, ainda tem botão, porque sabe que o consumidor prefere assim. Então assim, essa pergunta que eu fiz agora, para o consumidor do Corolla Cross, é importante esse tipo de coisa? Ou ele pensa mais que está comprando um Toyota, e com toda essa questão de durabilidade, qualidade, enfim, essa imagem que a Toyota tem de mercado, né, uma fama justificável, claro. Então essa é a pergunta que deve ser feita em primeiro lugar para venda. Pelo que a gente vê, o consumidor desse carro não se importa com isso, tanto que as vendas estão apenas crescendo. Então, meus amigos, você tem que conhecer seu cliente e observar o seu mercado. Você tem que conhecer o seu cliente. E a Toyota, sem dúvida nenhuma, conhece bem os seus clientes. Mas podia botar um freio eletrônico aqui. Logicamente o custo, você vai jogar, ó, a frenagem autônoma, ele já mostra aqui, mas já estava freando. Logicamente eles conhecem o seu cliente. Podiam botar isso no custo, né? Só para ficar aí alinhado com o padrão atual. Mas com exceção dessas coisas, eu acho que sim, ele é um carro que tem boas qualidades. Mas eu ficaria na dúvida ainda entre a versão híbrida e a versão 2.0, que particularmente é uma versão que eu gosto bastante. Tudo bem, pessoal, obrigado pela audiência, grande abraço a todos, nos falamos, até mais, tchau, tchau.